E crise no Reino Unido, que Starmer tá por um triz. Tem gente já pedindo demissão por lá e alguns dizem que ele deveria fazer a mesma coisa. Ele tenta argumentar que as decisões foram duras, mas necessárias, né, para toda essa crise, né. O Reino Unido precisa, digo segundo ele, eh, que essas decisões sejam tomadas e faz parte do jogo e ele tem que continuar. Ele disse que tem o dever de permanecer como primeiro-ministro, justificando suas decisões sobre gastos com defesa. Vamos trazer detalhes, né, o que de fato ocorreu a partir de agora. Vamos lá, tentar aqui resumir todo esse fato. Vamos começar maio. Mas para entendermos tudo isso, precisamos voltar para maio. 7 de maio, para ser mais preciso, quando nas eleições lá que ocorreram, o chamado Partido Labor, né, perdeu quase 1.500 assentos em conselhos locais. O partido Reform UK, que é um partido de direita, né, ganhou muitos adeptos, né, conseguiram uma quantidade razoavelmente grande de cadeiras nesses conselhos locais. É diferente do que ocorre no Brasil, só para deixar claro o processo, mas similares, que misturam um pouco o conceito de vereador com deputado estadual, podemos dizer assim. De qualquer forma, isso foi visto como um voto de protesto contra o governo, né, já um certo indício preocupante, podemos assim dizer. E aí continua. Depois começaram a ter uma série de certos escândalos ocorrendo, desgaste político começando a ocorrer com o partido, com o governo, né, do Starmer. E o que é que acontece? Deixa eu só vir para cá, mudar um pouquinho aqui o visual, porque vai que a BBC me dê strike aí, vou tirar a imagem lá do site rapidamente. Enfim, teve uma nomeação de Peter Mandelson como embaixador nos Estados Unidos, que envolveu ligações com Jeffrey Epstein, que logo em seguida, quando se descobriu esses detalhes, Mandelson foi demitido, revelou-se que ele falhou no processo de questões de segurança que teve, gerando acusações de favorecimento e má conduta. Foi uma série de problemáticas e que, teoricamente, lógico, quem escolheu foi o Starmer. Outro problema que começou a ocorrer, algumas crises internas relacionadas a gastos, né, considerando-se para muitos como gastos desnecessários, enfim. E aí, uma crise interna no partido do Starmer passou a ser inevitável, né? E pelo menos 100, eu estava vendo aqui na reportagem da BBC, em outros sites também, pelo menos 100 deputados chegaram a assinar um pedido público para que Starmer renunciasse. Vários ministros e secretários de Estado renunciaram agora esses dias, né? Ainda nesse processo de maio, né? De maio para junho, tudo isso foi ocorrendo. Isso inclui, inclusive, o secretário de Defesa, o John Riley, que foi já agora, em junho de 2026, que criticou duramente, tá, a falta de investimento em defesa, reclamando bastante que o Reino Unido precisava fazer investimentos altos em defesa, em alguns aspectos, e não estava ocorrendo como deveria. E isso era um problemaço para... Assim, teve até uma bronca relacionada a isso, lá, logo do início do conflito também com Estados Unidos e Israel versus Irã. Não sei se você lembra que a única embarcação de grande porte, o único porta-aviões de grande porte que o Reino Unido tinha, estava com problemas, também tiveram críticas quanto a isso, né? Starmer disse que vai lutar contra qualquer desafio de liderança, diz que o foco é governar, faz parte de qualquer governo ter tipos de crise como esse que tem ocorrido. Alguns chamam de lame duck, né, é o termo, é algo como pato manco. Hoje Starmer está nessa situação como um tipo de lame duck, ou seja, alguém sem tanta autoridade, sem autoridade plena, nesse contexto político do Reino Unido, né, nesse contexto de ter perdido força. Para ser primeiro-ministro, você precisa não necessariamente ter unanimidade, mas pelo menos no seu partido você precisa ser forte e nem
Tem a oposição que já é contra o Starmer, de certa forma, e o seu próprio partido também não tá lá essas coisas todas, entendeu? Então tem esse problema vai ficando cada vez mais sério e há uma especulação muito forte sobre uma possível eleição interna de liderança que eu estava vendo aqui tem um prefeito bem cotado lá que tem chances de disputar essa eleição. Enfim, existe uma instabilidade, isso é um fato. Né? O Reino Unido já teve 6 primeiros-ministros em 10 anos, e mais caos reforça exatamente essa imagem de governabilidade frágil, o que afeta investimentos, enfim, tem uma série de problemas. O partido de direita tende a começar a ficar cada vez mais forte, né? Porque não vai estar tão dividido assim. Então é uma situação tensa, difícil. Alguns falam que Starmer não consegue sobreviver até 2029, quando teoricamente ele poderia, né, ter uma nova eleição e tudo mais. Dizem que ele teria que renunciar para que pelo menos o seu partido consiga um consenso, e, né, tendo maioria, ainda tem a maioria, e consiga eleger um primeiro-ministro. Então existe também essa preocupação, essa tensão, de certa forma, no Reino Unido, tá? E como eu falo, tem várias questões internas, não é só essa questão de segurança. E assim, uma coisa que eu preciso deixar bem claro é que por que termina sendo uma crise diferente e tudo mais? É aquilo que eu volto a repetir. Não é uma crise, digamos, do parlamento esquerda versus direita, tá? Não é exatamente no caso o Labor ou o Partido Trabalhista, como, né, numa tradução mais livre, a gente chama aqui no Brasil. Não é uma divisão no partido, tá? Não é exatamente uma divisão de direita versus esquerda. Então, tem o fato que eu citei no começo do vídeo dos assentos das eleições locais, tá? Eleitores tradicionais que começam a migrar, né? Vão migrando de um lado para outro, isso complica. E em termos de política econômica, imposto, custo de vida, tudo isso vai entrando no pacote. Ações e não ações de Starmer tá gerando também essa crise, tá? Por conta exatamente isso, o aumento de custo de vida, aumento de impostos, cortes de certas reformas, que eles chamam de reformas de bem-estar, que irritaram um pouco mais do que o normal a ala esquerda. A ala esquerda tem uma tendência de, de de gostar, podemos assim dizer, de atitudes, de ações mais relacionadas ao bem-estar, por exemplo. E Starmer meio que andou tomando uma decisão quase que numa pegada de direita, podemos assim, quase neoliberal. Não chega a ser neoliberal, mas só estou extrapolando para que você possa entender pelos parâmetros que nós temos no Brasil, por exemplo. Porque fica difícil a gente é um contexto diferente que existe lá. Até o conceito de esquerda e direita de lá, daqui. Lógico, vão ter um monte de similaridades, mas outro monte de coisas distintas. Mas voltando, que é exatamente isso que eu falo, né? Tem muitos criticando o governo de Starmer, que ele está mais preocupado em resolver questões fiscais do que, por exemplo, entregar alívio, crescimento, resolver questões da classe trabalhadora. Volto a dizer, que são pautas da esquerda, no qual o Starmer é o partido dele, né? Então existe essa problemática séria. Só que também há um outro problema também, que é exatamente a falta de investimento com as questões de defesa, né? Que o secretário de Defesa pediu até demissão por conta disso. Então, mais um problema. Então, várias alas distintas que tem dentro do governo, cada um vai se deteriorando cada vez mais, ficando numa situação difícil. Aí junta para piorar os escândalos lá do caso do ministro, né, do Mandelson, que tinha conexão com o Epstein. Então, uma coisa vai piorando outra. Aí tem os apoios e críticas ferrenhas à forma com que Starmer tem lidado com Gaza, a forma com que Starmer tem lidado com a Ucrânia, né? Então, vamos chamar de bololô, como alguns dizem, é exatamente esse o contexto, o problema que existe hoje, tá? Dessa crise, e que não há é realmente uma situação, como eles chamam de lame duck,
né, do pato manco, e sem poder, e agora a gente tem que tomar uma decisão mais rápido possível, que é: precisamos resolver logo toda essa questão antes que nós percamos a chance de ter o outro primeiro-ministro. Que dependendo de como a coisa proceda, pode chegar a um ponto alguns mais radicais, que são meio que não exatamente de esquerda, mas que são de centro. Pode ser que o centrão chegue e diz: ó, tá bom, já chega, vamos colocar alguém da direita. Já era. Então tá por um triz. Também por isso é que há uma reclamação maior, que é do tipo, alguns trabalhistas dizendo: ó, Starmer, tá bom, pede demissão, pede desculpas, pede demissão, sai, porque é uma forma da gente ainda manter um outro primeiro-ministro do mesmo partido, do Partido Trabalhista, porque senão vamos perder até isso. Então, vamos se ligar. Então, tensão quanto a essa questão. E aí, evidentemente, é mais um exemplo, um dos muitos exemplos que vários países no mundo, especificamente os europeus, têm enfrentado com essa questão de crise econômica. Tem que apertar o cinto, tem que ter algumas medidas mais radicais, mais exageradas, que vão um pouco de encontro a algumas medidas que teoricamente seria da esquerda, né? Reduzir gastos, e coisas relacionadas a isso, para manter o mais estável possível. Então, arrecadando mais, gastando menos, fazendo a lição de casa legalzinho, digamos, podemos assim dizer. É isso que Starmer quis manter. Só que quando ele começou a fazer isso, ele começou a perder a ala mais armamentista, dizendo: olha, precisamos gastar com questões militares, e ele segurou, né? O pessoal da ala mais à esquerda disse: olha, cadê as ações aos trabalhadores? Pararam. Cadê as questões sociais? Pararam. Não, temos que continuar. Você está apertando, está arrecadando, você está parecendo que é um de direita e não que é o do trabalhador, em prol do trabalhador, entendeu? Então, esse é o peso, esse é o conceito desse momento, da situação difícil de Starmer, que realmente tem uma chance de cair. Será que cai mesmo? Deixa a tua opinião.